Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clubiano. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clubiano. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Política de Saltos Altos. Nos próximos minutos vamos estar aqui em debate com Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Hoje e neste primeiro programa do ano vamos começar por falar de um episódio recente na Assembleia Legislativa, nomeadamente aqui e na sequência de um comunicado do Governo Regional que lamentou a estratégia da oposição de uso de figuras regimentais limitativas. Estamos a falar concretamente, Judite, de votos de protesto. Ora, boa tarde, Ana. Bem-vinda a casa. Obrigada. Já há anos que não estava connosco. É muito bom vê-la de volta. Boa tarde também à Cláudia e à Graça, neste primeiro programa do ano. Também já há algum tempo não estávamos juntas, depois desta pausa para férias de Natal. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Efetivamente, na passada quinta-feira, dia 16, houve um desaguisado entre membros do Governo e o Presidente da Assembleia Legislativa Regional acerca da condução dos trabalhos. Já no dia anterior, portanto na quarta-feira, dia 15, o Governo havia emitido um comunicado lamentando o uso dos votos de protesto na medida em que não permitem o contraditório nem geram debates. Efetivamente, nesta semana, a oposição apresentou vários votos de protesto, nomeadamente em relação ao aumento do preço do gás, ao pagamento de apoio às propinas e bolsas de estudo a estudantes deslocados, aos atrasos nos apoios a agricultores promovidos pela República, enfim, apresentou vários votos de protesto. Durante um desses votos, a apresentação de um desses votos, o secretário da Agricultura levantou-se para protestar contra o voto de protesto, porque era a única forma de se poder manifestar, uma vez que durante os votos o Governo não tem direito a participar. E portanto, o secretário levantou-se, pediu a palavra ao Presidente da Mesa, ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional, que não lhe chegou a dar a palavra e o secretário da Agricultura manifestou-se. Entretanto, o presidente da mesa também depois falou dizendo que não lhe tinha concedido a palavra e que, nesse caso, ele não se poderia pronunciar. De seguida, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares o secretário regional dos Assuntos Parlamentares tem mais... ajuda-me, Graça? E das comunidades, exatamente. Paulo Estevão pede a palavra ao Presidente da Assembleia e diz que não, senhor, que o senhor Secretário Regional da Agricultura tinha pedido a palavra e que tinha sido... Diz assim, o senhor Presidente está a dizer que deu a palavra a um membro de um governo, que não deu a palavra ao membro do governo, mas deu. Isto é muito grave. E gerou-se efetivamente ali uma certa confusão que, na minha opinião, o Presidente da Assembleia, Luís Garcia, geriu muito bem, mais uma vez, esteve à altura do cargo que ocupa e disse que não tinha dado e que, portanto, o senhor secretário não se poderia manifestar, mas logo de seguida pede um intervalo e convoca uma conferência de líderes. Quando regressaram, já vinham, os ânimos já não estavam tão exaltados, já vinha tudo muito mais calmo e os trabalhos prosseguiram. Ora,
Quando trazemos aqui este tema é no sentido de que, efetivamente, os votos, sejam eles de protesto, sejam quaisquer votos, não permitem que o governo se pronuncie e, mais do que isso, nem sequer gera um debate porque, mesmo nas bancadas, cada bancada só tem direito a pronunciar-se uma vez sobre cada voto e, portanto, isto não gera debate. É verdade. É verdade também que seria, eu acho que seria mais útil e melhor para os açorianos, para esclarecer, se fossem utilizadas outras figuras regimentais, nomeadamente interpelações ao governo, declarações políticas, que permitissem que houvesse um debate entre bancadas e que o governo também se pudesse pronunciar, enfim, e esclarecer qualquer dúvida. No entanto, esta figura regimental existe. É verdade que está a ser, neste momento, muito utilizada, mas também é verdade que existiu desde sempre. E, portanto, o que, neste momento, as oposições fazem é aquilo que os partidos que suportam o governo, quando estavam na oposição, também faziam. Sempre, eu estive lá de 2012 a 2016 e nessa altura o voto de protesto já era utilizado, talvez não tanto como agora acontece, é verdade, mas isso era porque os partidos assim o entendiam, não havia nada que proibisse ou que limitasse o número de votos de protesto. E portanto, isto é uma coisa que já existe há muito tempo e foi utilizada, e se foi utilizada no passado, pois agora os partidos que estão na oposição também têm todo o direito de o fazer. Parece-me a mim que quer votos de protesto, quer quaisquer outros votos, têm que ser revistos porque correm o risco de se banalizar, se já não estão banalizados. Há um excesso de votos que depois impede declarações políticas porque ocupa o tempo dedicado a isso e que seriam muito mais úteis. Mas a verdade é que eles existem e enquanto o regimento não for alterado, e parece que há uma comissão para alterar o regimento, pois então se há que seja alterado, se os partidos entenderem que esta não é a melhor ferramenta de que dispõem para manifestarem as suas opiniões, que seja alterado. No entanto, enquanto isso não acontecer, é este que existe. E, portanto, a forma que o governo tem de se proteger é através das bancadas que o suportam, dos partidos que o suportam, que se manifestem na altura própria, mas a verdade é que só se podem manifestar uma vez. Até lá, o governo não pode, nem deve coartar o direito que o próprio regimento concede a qualquer bancada, a qualquer deputado. Cláudia Cardoso, que análise é que faz deste episódio? Bem, boa tarde, Ana. Saúde também, naturalmente, o teu regresso à moderação deste programa e também cumprimento a Graça Silveira e a Judite Parreira e os nossos ouvintes que nos seguem aqui no Política de Saltos Altos. Pois a Judite já explicou detalhadamente como é que se processou esta questão. Não vou repisar o que ela disse. Gostava apenas de dizer que é lamentável, de facto, que isto tenha acontecido, porque, por um lado, é importante também que as pessoas saibam isso. O Parlamento é a principal instituição dos Açores. Não é o Governo, é o Parlamento. É no Parlamento que se faz política, ou que também se deve fazer política. E é para isso que lá estão os deputados, para exigir do Governo quando o Governo não cumpre, para tomar as medidas e usam de uma arma poderosíssima que é a palavra. E usam as figuras regimentais que o regimento que regula e que ordena o funcionamento do Parlamento prevê. E como a Judite disse, e bem, estes dois votos apresentados, que foi apresentado pelo PS e que tem a ver com o atraso no pagamento das bolsas aos estudantes deslocados, traz um assunto que é importante, porque, efetivamente, estamos a falar aqui de famílias que se veem comprometidas com o atraso neste pagamento
que devia ter sido feito em setembro, que a lei prevê que possa no máximo ser feito até dezembro, e estamos no fim de janeiro e os estudantes não receberam os valores que lhes são devidos. Por outro lado, o Chega faz também um voto de protesto, usa a mesma figura, no fundo, com outro assunto, a questão do aumento do gás, que aumenta 30% do dia 31 de dezembro de 2024 para 23,77 €, portanto 18,30 para 23,77 € no dia 1 de janeiro de 25, portanto com a diferença de um dia aumentou 30%. Agora, o que me parece, para já a Judite já aflorou isto, que é a questão, os membros do governo foram muitos anos deputados e sabem muito bem como é que funciona o Parlamento, sabem quais são as regras, eles próprios foram useiros e vezeiros em usar votos de protesto. E na altura também o governo não podia intervir. E nessa altura eles achavam que era uma ferramenta útil e política e de marcar uma posição. Agora acham que é uma figura que está a ser banalizada e muito usada, porque agora são eles o alvo da contestação. A única diferença é esta, é a mudança de bancada. Por maioria de razão, pessoas que foram tantos anos membros daquele Parlamento, que tiveram assento naquele Parlamento, deviam ser eles os próprios a achar que o Parlamento devia ter protagonismo. E se os deputados acham que esta figura, e bem, é uma figura que verdadeiramente tem impacto político, porque marca uma posição política. Nós somos contra isto, achamos que isto não está a ser bem feito. É verdade, tem regras específicas e as regras dizem que o governo não pode intervir, cada bancada pode intervir por uma vez apenas, até um máximo de 10 minutos. Mas são as regras que estão dispostas no regimento. Se o regimento já não serve ou se tornou obsoleto, coisa que eu não acredito, porque apesar esta questão da revisão do regimento é muito antiga, já quando eu era deputada se colocava. E o regimento, embora com imperfeições, possa ser aperfeiçoado, e isso admito que sim. Mas, na sua generalidade, funciona muito bem. Faz com que o Parlamento funcione de uma forma disciplinada, ordenada e correta. E, portanto, eu até sou da opinião que as coisas, quando funcionam, a gente às vezes não deve introduzir assim tantas mudanças. Agora, o que está aqui em causa, e o Governo reage, depois fazendo esta nota de imprensa a contestar ter sido atacado, bem, se o Governo não quer contestação, pois não sei como é que há de fazer isto. O Parlamento é o espaço por excelência da contestação e da marcação da diferença de posições partidárias e políticas no interesse dos açorianos, que é o que está aqui em causa. Portanto, não compreendo como é que o Sr. Secretário António Ventura e o Sr. Secretário Paulo Estevão não compreendem quando eles foram grandes protagonistas, sobretudo no segundo caso, da utilização dos votos de protesto. Aliás, o voto de protesto há uma outra figura regimental, já agora, que é a declaração política, que esta sim permite um debate mais alargado, mas também é condicionada por limitações de tempo e de número de intervenções. Portanto, isso está escalonado naquele plenário para a declaração política ser tua. Exatamente. Exatamente. Portanto, sim, o voto de protesto, obviamente, isto não faz sentido nenhum. Isto é uma tontaria, quer dizer, que não devia ter existido. Acho que o Presidente do Parlamento esteve muito bem na posição que tomou e o que me custa ver é que se tente, no fundo, cercear a liberdade dos deputados de escolherem a figura que querem para o assunto que bem entendem. E não é o Governo, que é um Governo eleito democraticamente, que vai dizer aos deputados qual é a figura que eles usam para lhes permitir ter a palavra. Mais do que isso. E depois os secretários tentando, através de protestos, ou um voto de protesto, que é uma figura que nem sequer existe. Esta é que não existe mesmo. Quando muita podia pedir a defesa da honra se tivesse sido atacado. Agora não estou a ver como é que protesta contra um voto de protesto. Além de que há uma outra discussão antiga, que é a questão dos votos de saudação e de congratulação, que chegam a levar manhãs seguidas a saudar uma pessoa que, pronto, com todo o mérito, ganha uma medalha, o outro que não sei o quê, deslocou-se ao Canadá, para não sei o quê. Quer dizer, isto é muito menos importante, embora também seja, para a vida dos açorianos, do que um voto de protesto, que assim marca uma posição e uma posição política. Graça Silveira, concorda com o que tem sido aqui dito? Muito boa tarde a todos. Nossa reentrée de 2025 e uma reentrée em grande com o painel fundador. Temos a Ana de volta.
demos a volta, porque fazemos 10 anos de política de saltos altos e nesta celebração de uma década voltamos ao início. Sim, concordo. E devo acrescentar que, de facto, não é comum numa semana de plenário haver 8 votos de protesto. O voto de protesto é uma figura regimental, mas que era usada pontualmente, digamos assim. Claro. Numa semana de plenário poderia haver 2 votos de protesto. Nesta semana de plenário, a primeira, 2025, houve 8 votos de protesto. Outra questão que é muito interessante é que, quando era PS governo, os votos de protesto eram quase sempre chumbados, porque eles tinham uma maioria absoluta. E neste plenário, dos 8 votos de protesto apresentados, só 3 foram chumbados. Um deles, um voto de protesto do Chega, mas porque era a Polícia Municipal e a Câmara Municipal de Ponta Delgada, portanto era claramente um tiro ao lado, ou seja, era um voto de âmbito municipal que não era para ser votado na Assembleia Regional. E os 2 do Bloco de Esquerda. Um do Bloco de Esquerda, que era em relação às intenções do presidente Trump eleito deportar os açorianos, portanto também não era uma crítica direta ao governo. E o segundo voto do Bloco de Esquerda foi chumbado, mas foi chumbado pela Munha Negra, porque quando há um empate e se volta a repetir a votação, se voltar a dar empate é chumbado e, portanto, foi chumbado não por maioria de votos, mas porque à segunda volta voltou a ter um empate. Isto tem uma leitura política. Os deputados usarem desta figura regimental para apresentarem votos de protesto e não quererem ouvir o governo é porque querem dar um sinal de basta, ou seja, já trouxeram o assunto variadíssimas vezes em diferentes figuras regimentais, onde o governo não dá a resposta que devia dar e, portanto, conclusão, o que é que nos resta? Protestar em relação a esse assunto. Portanto, 5 dos votos, dos 8 votos, eram 6 votos de protesto contra o governo regional e dos quais 5 foram aprovados. Isto tem que ter uma leitura política. O governo tem que tirar uma leitura política. No último dia de plenário são apresentados 2 votos de protesto. Um do Chega, em relação aos apoios da República por incumprimento dos apoios à agricultura, e aqui já começa a situação desagradável que a Judite se referiu em relação ao secretário regional da Agricultura, António Ventura, que decidiu pedir a palavra para fazer um protesto, sabendo perfeitissimamente que o governo não pode intervir e então tenta usar a figura de protesto. Mas protesto aqui, não pode protestar assim, tem que protestar ou porque pôs em causa a honra ou porque estão a usar argumentos que são falaciosos, que são mentira, que põem em causa a honra, nada disso. E então ainda usa como sustentação para o seu protesto, para o qual nem sequer lhe tinha sido dada a palavra, porque ele queria falar, e o Luís Garcia dizia, mas quero falar para, devia ter dito, quero fazer uma interpelação à mesa, para já nem sequer sabe usar as figuras regimentais, devia ter pedido uma interpelação à mesa, na interpelação à mesa explicava o que vinha, não o fez, falou sem lhe ser dada a palavra, e depois diz que quer fazer um protesto a uma cobardia política por parte da oposição de trazer estes assuntos sob a forma de um voto de protesto. Ainda acusa a oposição de cobardia política. Portanto, isto tudo é errado. E Paulo Estevão, muitíssimo fragilizado, porque o secretário para os assuntos parlamentares é o secretário que fala pelo governo nestas questões de parlamentares onde há situações que tem que haver uma mediação, ele é o representante do governo. E ainda incendeia mais, colocando-se contra o Presidente da Assembleia, dizendo que o Presidente da Assembleia tinha sim dado a palavra quando não deu coisíssima nenhuma, e depois, no último voto, e a Judite não falou sobre ele, que este é onde a Assembleia pega fogo,
é quando o Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, apresenta um voto de protesto especificamente contra a tentativa velada e grosseira do Governo Regional em condicionar o funcionamento democrático do Parlamento dos Açores e de coartar a liberdade de expressão e política dos legítimos representantes do povo dos Açores. Leia-se, os deputados. Portanto, o voto do Barata é contra a nota de imprensa que tinha sido publicada de véspera como resultado dos outros 4 votos de protesto. Não nos podemos esquecer que, apesar do governo não poder falar nesta figura regimental, tem toda uma bancada de partidos que o sustentam, que podem pedir a palavra e vir defender o governo. E nisto O governo pode achar que os deputados não estão à altura também? Eles também só se podem pronunciar uma vez. Cada mas partido só se pode pronunciar uma vez. Mas pode fazer e deve fazê-lo. O líder da bancada do PSD pede a palavra para vir dizer que o voto da Iniciativa Liberal não era um voto. Era um votinho de protesto ad nomine, como quem diz. Isso é uma guerrazinha pessoal entre o Nuno Barata e o Paulo Estevão. A emenda foi pior que o soneto. Com certeza que foi péssimo. Foi péssimo desvalorizar a um votinho que os votos de protesto, e depois ainda se enterrou mais, disse que os votos de protesto eram votinhos e que as resoluções eram papelinhos. Portanto, se os votos são votinhos e as resoluções são papelinhos, então o que é que os deputados estão ali a fazer? É porque, provavelmente, o líder da bancada do PSD esqueceu-se que é exatamente isso que os deputados estão ali a fazer. É representar quem os elegeu, por isso é que isto se chama democracia representativa. Ainda tem a lata a dizer, este votinho não interessa nada. E o povo? O que é que isto interessa para o povo? Ele foi muita sorte do Barata se ter contido, porque apetecia perguntar ao seu deputado Bruto da Costa o que é que ele há anos que está ali sentado fez pelo povo. Porque aquilo que o povo fez por ele, a gente sabe, foi elegê-lo e ter um lugarinho ali para se servir. Que iniciativas é que ele apresentou para resolver a vida do povo? Portanto, isto foi tudo péssimo. E Paulo Estevão pede a palavra, faz uma interpelação à mesa, aí ao menos sabe usar a figura regimental, uma interpelação à mesa. Também então, mal seria, o secretário dos Assuntos Parlamentares não sabia fazer uma interpelação à mesa. Mas o secretário da Agricultura não soube. Também devia saber. Sim. E foi muitos anos deputado regional e deputado da República. E então, fez a interpelação para quê? Pasme-se. Para fazer distribuir... porque o Barata acusou Paulo Estevão de... devia ser a última pessoa de ficar indignado com os votos de protesto, certo. Porque enquanto foi deputado apresentou imensos votos de protesto. E então Paulo Estevão faz uma interpelação à mesa, disse que queria distribuir para a Assembleia aquele voto de protesto ao qual o senhor deputado Barata estava-se a referir, para perceberem que eram coisas completamente diferentes. Isto é completamente ridículo. E este incidente parlamentar mostra claramente o quão fragilizado Paulo Estevão está nesta figura de secretário dos Assuntos Parlamentares. Depois Luís Garcia vai-lhe tirar a palavra. Ele diz, não, e tenho uma segunda coisa a dizer, que era para reclamar que fez aquilo enquanto deputado de uma determinada maneira, mas que... se fosse hoje não seria nada disso. Não. Não, ele não disse bem isso. Não, que isto que os deputados estavam a fazer agora era não usou a palavra cobardia, mas do tipo que era o governo estava a ser atacado e que era importante que ficasse claro, que os açorianos percebessem que o governo não se podia defender ali. Portanto, claramente, ele, que é o secretário dos Assuntos Parlamentares, a censurar o que é uma norma regimental. Portanto, isto foi tudo péssimo. E depois teve aquele episódio que a Judite falou de destratar o Luís Garcia, e ele aguentou-se muito bem e teve lindamente. Devo dizer que, em relação ao voto de protesto que a Cláudia chamou a atenção, dos incumprimentos dos prazos e de falta de pagamento das bolsas de estudo e dos apoios às propinas aos estudantes açorianos, a bancada do PSD
pela voz de um jovenzinho PPD que veio justificar e que diz assim: vou provar como isso está tudo errado. E então, como é que ele provava que aquilo estava tudo errado? Porque o apoio às propinas tinha passado de um X valor para outro, que o prémio ao ingresso no ensino superior, que por acaso é uma iniciativa do CDS, tinha passado de 500 para 750 e que de antes não havia apoio para as passagens e que agora este governo apoiava 2 passagens. Hello! Mas isso foi exatamente a crítica, que é: não adianta de nada estar a criar apoio e não dourar a pílula, prometer este mundo e o outro e depois não são pagos. Portanto, nem sequer conseguiu elencar 2 ou 3 coisas que pudessem defender a bancada. E a última de todas foi: e isso de que os alunos ficaram em Lisboa, que não puderam vir às suas famílias no Natal, não é verdade. Porque entre o dia 19 e o dia 24 haviam passagens a menos de 600 euros. Em relação a isto, eu devo dizer que é uma vergonheira. Porque já no plenário passado foi feita esta crítica e Joaquim Machado veio dizer que podíamos vasculhar tudo o que quiséssemos, que havia sempre voos a menos de 600. Um deputado do PS disse que não, que tinha feito uma busca e que dava 630 ou 640. Joaquim Machado veio dizer: mas isso é um bilhete com imensas vantagens, que dá direito a lounge, que dá direito a isto, que dá direito àquilo, aquilo. Mas é preciso ter dinheiro para pagar. Mas a questão nem sequer é só essa. A questão é que aconteceu-me isto. Eu fui à Turquia. Como não era um bilhete corrido, eu fiz Açores-Lisboa na SATA. Já tive que pagar 630 euros. E a agência perguntou-me: a Graça quer pagar? E disse: claro. Exatamente, porque me corria o risco de ir e voltar e haver atrasos na outra companhia. Eu não estava salvaguardada, pelo menos com aquele bilhete de 630 euros, tinha direito a tudo o que era alterações, claro. Pensava eu. Houve atrasos, efetivamente, no retorno. Eu não consegui apanhar o meu voo de ligação aos Açores, fui à SATA e tive que pagar mais 167 euros. E disse: desculpe, mas com mais 167 euros eu já tinha pago 630 e supostamente podia alterar tudo. Sim, pode alterar para um lugar na mesma tarifa. Se já não houver na mesma tarifa, tem que pagar na tarifa acima. Como eu estava em Lisboa com as malas e precisava de vir para os Açores, tive que pagar um lugar com mais de 167 euros, ou seja, essa ida a Lisboa ficou-me de 134 mais 30, que já tinha pago 164. 164 mais 167, fiquei com um bilhete a quase 350 euros. Portanto, aquilo que os deputados do PSD andam a dizer, que ninguém está a pagar mais do que 134 euros, não é verdade. E não é verdade, especialmente numa situação destas, em que a pessoa não tem um bilhete corrido e vai fazer uma viagem e a outra companhia se atrasa e depois tem que, para voltar para os Açores, pagar uma pequena fortuna. Aqui, e muito rapidamente para uma segunda ronda relativamente aqui a este tema, Judite, que impacto é que esta situação, que já vimos que gerou bastante polémica, poderá agora ter? Tinha falado na sua primeira intervenção daqui de uma alteração do regimento. Sim, eu volto a referir aquilo que já disse na primeira intervenção, que também acho que há um excesso de votos, e não me refiro apenas aos votos de protesto, refiro-me a todos os votos. Já de quando eu andava por lá se falava que tinha que ser revisto, que tinha que se arranjar uma outra forma daqueles votos não irem todos à Assembleia, de serem votados em comissão ou de outra forma qualquer, para que não ocupassem tanto tempo e permitissem mais declarações políticas, mais interpelações ao governo, outras figuras regimentais que gerassem debate e que esclarecessem melhor a opinião pública, e isso é que é realmente importante. Portanto, parece-me que nesse aspecto os votos, mas refiro-me aos outros, votos de congratulação, de louvor, enfim, têm, na verdade, que ser revistos, porque é muito tempo e é tempo que não esclarece ninguém, é tempo que os açorianos nem sequer ficam a ver, não ficam a ouvir, porque é uma coisa que é muito particular e, portanto, interessa àquelas pessoas que são congratulados ou louvados, enfim, seja o que for, ou mesmo os votos de pesar. Agora, em relação aos votos de protesto, eu continuo a achar que
nunca, e a Graça já referiu isso, nunca se usou tanto esta ferramenta como agora se está a usar. Mas ela é absolutamente legítima porque está consagrada no regimento. Está lá plasmado, portanto, nem sequer limite, não há um limite para cada partido de apresentar os votos de protesto que entender apresentar. E, portanto, enquanto isso não for alterado, é este regimento que vigora e é assim que é. Em relação ao governo, percebo que custe a este como aos anteriores, a mesma coisa. A qualquer governo que esteja a ouvir um voto de protesto, deve custar não poder responder, não poder esclarecer, deve custar. Mas não pode, porque é assim que o regimento é e não permite. Agora, parece-me é que os membros de governo têm de ter mais cuidado com o seu comportamento, com a sua postura, maior respeito pelo Presidente da Assembleia, maior respeito pelos deputados daquela casa e maior respeito pelos açorianos. E com este tipo de comportamento, se nos queixamos de que o povo já não se interessa pela política, está desligado, está desacreditado, ou não acredita na política nem nos políticos, não são atitudes destas que vão melhorar a situação. E, portanto, parece-me que tem que haver um cuidado muito grande e que se altere aquilo que for de alterar, porque para ser alterado tem que ser com a concordância dos partidos. Portanto, se entenderem que deve ser alterado, muito bem. Se não entenderem, é assim que é. Continuando a achar que, se calhar, interpelações ao governo, declarações políticas, sessões de perguntas e respostas, enfim, seja o que for, seria mais útil para esclarecer a opinião pública. Cláudio, o que é que podemos esperar a partir de agora? Esperar em relação a quê, Ana? É sempre pior. Depois deste episódio. Depois disto, só para baixo, não é? Bem, quer dizer, Não, querias dizer, depois Podemos disto só esperar uma para cima. atitude diferente Não, de facto do eu acho governo, que é para podemos baixo. esperar que é desta que poderá haver aqui uma alteração do regime. Eu não tenho nenhuma esperança na atitude do governo, depois de ver o Paulo Estevam, que isto é o cúmulo da falta de vergonha, não é? Depois de ver o ex-deputado Paulo Estevam, que foi um grande utilizador de votos de protesto, quando o PS governava a região, e que eu assisti durante muitos anos à utilização massiva por este deputado, que agora é o Sr. Secretário dos Assuntos Parlamentares, vê-lo fazer esta figura, tentar silenciar os deputados que usam o voto de protesto, bem, eu não espero sinceramente nada. Agora, há aqui uma outra coisa. A Judite referiu que nunca se usou tanto como agora o voto de protesto. É verdade. Mas isso talvez também seja um sinal político. Porque é que agora se usa tanto o voto de protesto? Como a Graça referiu, há partidos que já usaram outras figuras regimentais e que não resultou. E pegam no mesmo assunto e usam... Não, mas eu referia-me só para melhor esclarecimento da opinião pública. Sim, eu percebi. Não é uma crítica, Judite. Não, estou tudo só certo. a repetir. Portanto, a Judite disse, nunca foi tão usado como agora. Também agora, se calhar, se o governo fosse mais competente, se pagasse as bolsas a tempo, se não fizesse, se não deixasse de pagar o que deve, como diz o célebre comediante, se calhar não era preciso fazer o voto de protesto, não é? Os votos de protesto existem quando também há mais acrimónia, há mais a raiva social, há mais coisas a correrem mal, e há mais coisas a correrem mal, devido à incompetência do governo. E, portanto, eu não tenho nenhuma esperança, nem no sentido democrático dos senhores secretários, nem não tenho esperança nenhuma que isto melhore. Repare-se, Luís Garcia tem sido uma figura que se tem revelado capaz de gerar autoridade e de fazer cumprir o regimento que é a lei daquela casa. E se os próprios partidos da coligação, de onde emana Luís Garcia, que foi eleito pelas listas do PSD, para ser o Presidente da Casa, põe em causa o seu próprio Presidente, o que é que nós podemos esperar mais? É evidente que depois tentam fazer essa pequena trica política. O deputado Bruto da Costa, que também foi o deputado que eu cheguei a assistir a muitos votos de protesto, agora vem dizer que são votozinhos, só isto, só a utilização desta menorização
do Parlamento. É triste, é infeliz. É quase uma palhaçada. E, portanto, eu não tenho nenhuma esperança nisto. Isto aqui só pode piorar. Aliás, enquanto a Judite falava, eu estava-me a recordar que há outra figura regimental que é a petição. E a petição emana dos cidadãos. É recolhido um número definido no regimento de assinaturas, é levado a plenário e cada grupo parlamentar ou representação parlamentar tem direito a usar a palavra durante 10 minutos para se pronunciar por uma única vez sobre aquele assunto. O Governo será que também está a pensar, quando os cidadãos tiverem a iniciativa de avançar com uma petição e fazê-la chegar ao Parlamento, que recolha o número legalmente indicado de assinaturas, o Governo também quererá silenciar os cidadãos? Demita-se o Parlamento e demita-se o povo, que este povo não presta? Quer dizer, mas estamos a falar de quê? E, portanto, eu acho que claramente o deputado Paulo Estevão foi uma figura muito interventiva. E agora, como secretário dos Assuntos Parlamentares, é uma nódoa e cada vez se demonstra mais a sua incapacidade para exercer essas funções. Que o secretário da Agricultura o faça é grave já de si. Mas que o secretário que tutela, digamos, que tem a responsabilidade, queira que o Parlamento não se pronuncie, que acha que é um exagero, porque é que não dizem que é um exagero nos votos de congratulação e nos votos de saudação? O que está em causa foi porque atacou o Governo, como é evidente. E como a Judite referiu, é evidente que ninguém gosta de ser atacado, mas são essas as regras do jogo. O Governo está ali porque uma das principais funções do Parlamento é a fiscalização da ação governativa. Quem não quer ser fiscalizado não se põe a jeito, nem se coloca em posição para ser eleito deputado e posteriormente exercer um cargo governativo. E, portanto, eu acho que isto, de facto, é de uma miséria humana a roçar o grau zero. Eu não consigo prever nada de bom sobre isto. Graça Silveira, e muito rapidamente, este é efetivamente poderá ser aqui o reflexo pronto, até que de certa forma é o reflexo do descontentamento do povo. Ana, eu há pouco disse, não é que não se esteja a utilizar como nunca o voto de protesto. O que eu não me lembro é, numa sessão plenária, terem sido apresentados 8 votos de protesto e dos quais 5 foram aprovados. E obviamente que há imensas outras figuras regimentais da declaração política, mas como já disse há pouco, a declaração política é por ordem, ou seja, os partidos vão sendo escalonados. Neste dia de plenário apresenta a declaração política o PS, o PSD e, se der tempo, um outro partido, e vai andando até que dá a volta. E tem um peso na frequência com que podem apresentar a declaração política da sua representatividade. Ou seja, os partidos mais pequenos têm menos vezes declarações políticas para fazer. E, portanto, não podem ficar à espera do plenário onde lhe vai calhar a declaração política para falar de um assunto que acham que é urgente. E pode ser da atualidade. Podem, como a Cláudia disse muito bem, apresentar perguntas ao Governo, debates de urgência sobre determinados assuntos, tudo isso é válido. Aliás, uma figura regimental que existia muito no passado e que deixou de existir, que era aquilo que se falou muito, que eram os debates de ilha, em que os diferentes deputados que representam as diferentes ilhas traziam ao plenário assuntos muito específicos da sua ilha, mas que obviamente com a importância que têm, porque eles estão a representar aquelas pessoas daquela ilha, que querem ver os seus problemas discutidos e resolvidos. E que já há muito tempo que essa figura deixou de existir por causa do PETAP. Aquilo chama-se PETAP. Começou a diminuir a frequência. Amanhã, eu apanhei muito. Aquilo que a gente chama, já não apanhei muito. Aquilo que a gente chama amanhã dos votos, que é o PETAP, em que são a apresentação de votos antes da ordem. Como se a ordem do dia fosse a parte só importante. É uma ordem de trabalhos. Pronto. E é o canto cedo. É os outros assuntos antes. Se fizer essa alteração ao regimento e que se acabe com os votos, obviamente que é onde se encontrar. Agora, muito especificamente em relação àquilo que tu perguntaste, eu acho que o voto de protesto é mesmo para protestar. É mesmo para o Governo ficar sentadinho, caladinho, ouvir aquilo que os deputados têm toda a legitimidade para dizer, que são os dignos representantes do povo e, como já disse, por isso é que isto se chama uma democracia representativa. Agora, aquilo que eu acho é que este governo lida muito mal com a democracia e, sendo um governo minoritário,
tinha que ter uma diplomacia a gerir os assuntos fraturantes, a saber convencer, a arranjar lobbies de convencer este, fazes passar isto, eu aprovo aquilo, porque isto é o que se faz, isto é política. Em vez de estar sistematicamente a usar do contra-ataque, sim, porque no tempo dos socialistas ainda era pior, ou no seu tempo ainda era isto e era aquilo, não dão esclarecimentos, fogem a dar esclarecimentos, e depois, claro, gera este sentimento de revolta, e eu acho que este governo está-se a tornar muito pouco democrático, devo dizer. E vamos então agora ao nosso segundo tema, e numa altura em que o mundo está de olhos postos no discurso e também aqui nas próximas posições do 47º Presidente dos Estados Unidos da América, estamos a falar obviamente de Donald Trump, que no seu discurso tomou posse na última segunda-feira, e num tom otimista e ambicioso, Trump fez o seu primeiro discurso. Mencionou aqui, ou falou do começo de uma era de ouro, revelou aqui planos para expandir o território, e aqui, nesta última parte, confirmou uma série de decretos anti-imigração e protecionista. Graça Silveira. Bom, eu quando ouvi este discurso de Trump, lembro-me, não sei se vocês jogavam um jogo que era o Risco, que era de conquista de territórios, cada um tinha, e aí o céu é o limite, não é? E então, olhando assim para o mapa, Marte é o limite. Agora é Marte. Agora é Marte. Agora é Marte. Marte é o limite. Já não é o céu. que dizer, eu acho que isto eu achei que o discurso de Trump foi muito mais coeso, muito mais com menos toliçadas, digamos assim, e portanto ele deve ter agora outras pessoas que lhe dão assessoria de o que dizer, como dizer, que lhe dão outra credibilidade no discurso, e portanto ele tinha que o temperar ali com coisas, com trampices, digamos assim. Não sei até que ponto, porque muitas pessoas acham que o Trump diz um monte de tolices pela boca fora, mas eu acho que tudo aquilo que ele diz, ele sabe exatamente quais são os efeitos que está a provocar. E se formos ver, isto remonta-nos ao tempo da Guerra das Estrelas, uma série de coisas que estão a acontecer aqui na altura, Star Wars. em que as duas grandes potências mundiais eram os Estados Unidos e a Rússia. Em 1969, os Estados Unidos estavam numa aflição para conseguir ter um sucesso, porque já tinham tido não sei quantos falhanços, e a Rússia já tinha tido não sei quantos sucessos. E o presidente tinha prometido que na década de 70 iam conseguir chegar à Lua. E esta mensagem de Trump a dizer, não, eu agora vou a Marte, é mesmo para menorizar a Rússia. Toda a gente acha que o Putin vai dar a mão, que o Trump vai dar a mão a Putin. Eu não acho nada disso. Eu acho que ele vai aproveitar que o Putin está numa situação miserável para lhe pôr o pezinho em cima, tipo barata, como quem diz. Nos anos 70, vocês ainda podiam disputar taco a taco a ida à Lua. Putin, queres ir a Marte? Como? Tens muita sarna para te coçar aí com a guerra da Ucrânia. Se eu ainda for ajudar a Ucrânia, ainda vais ficar pior. Portanto, nem sequer pensar a ir a Marte. E ele diz muito claramente, eu preciso destes territórios a norte por questões de defesa e de proteção de fronteiras. Ele está a falar de quem? Está a falar da Rússia e está a falar da China. Ok? Portanto, não sei qual é que é a mensagem que ele quer passar. Eu não sei se ele quer efetivamente ficar com a Groenlândia e com o Canadá e com mais um par de botas. Agora, que ele está a passar uma mensagem, está. Isso, seguramente. No que se refere à Europa, foi vergonhoso. É que ele nem mencionou a Europa no seu discurso. Era como se nós nem sequer existíssemos. E não convidou nenhum chefe de Estado. Nenhum.
convidou foi a italiana, a Meloni. a primeira, como é que ela se chama? Meloni, qualquer A coisa. Meloni, pronto, a sua amiga de extrema-direita, lá foi ela, e gira ainda por cima, porque ele ainda por cima teve o descaramento de dizer, quando acabou o seu discurso, virou-se para a plateia e disse assim, ao menos agora é tudo gente nova e gira. A começar por ele. É verdade. A buçalidade fica-lhe sempre mal. Não, mas é verdade, por acaso é verdade. Uma das coisas que eu gostei foi de ver gente bonita e bem vestida. Agora, o chapéu da Melanie estava um bocadinho excessivo. Teve uma coisa boa. Quando o Trump quis beijá-la, nem sequer conseguiu Não chegar dava lá. para chegar a Mas isso é a buçalidade que a Cláudia estava a dizer. Deve ter sido Armam-se essa muito ideia. e espera, vai de chapéu. É verdade que era uma cerimónia à hora do almoço, ela podia usar chapéu. Também não a podes recriminar, não querias levar um beijo de Trump. Não. Para isso serviu lindamente. Era a hora de almoço, sim senhora, ela podia levar e o chapéu pode-se usar até às 3 da tarde. Mas havia protocolo até muito depois das 3 da tarde. E se ela estava de chapéu e o Trump queria cumprimentá-la, era na mãozinha. Porque vocês estão a ver em Inglaterra, nas corridas de cavalos, quando elas estão com aquelas caplinas enormes, alguém querer ir por baixo dar um beijo. Estende a mãozinha e cumprimenta. Pronto, ela tinha estendido a mãozinha ao Trump, ele tinha-lhe beijado a mão, tinha sido lindo ver ele, misógino de uma vida inteira, abaixar a cabecinha para dar um beijinho à mão da mulher. Isso é que tinha sido lindo. Judite, o que é que o mundo pode esperar aqui desta versão número 2 de Trump? Bem, esse é que é efetivamente o problema. O que é que o mundo pode esperar? É que houve aqui de Trump pode-se esperar tudo. Ele referiu várias coisas que terão grande impacto no mundo, mas também não sabemos, porque eu lembro-me no primeiro mandato dele, ele também ia fazer muita coisa que depois acabou por não fazer nada. Não era? Contra o muro. Portanto, desde logo o muro, que a gente não sabe quantos metros há. Eu acho que a gente chegou Ainda a falar começou. com a Ana aqui Não, sobre o muro. é que o muro já Sim, ele também já declarou estado de sítio o muro já à fronteira cá vinha embaixo. da administração sim. Obama, já é anterior, e as deportações, nunca se fala nisso, porque na verdade eu acho que o mundo gostou muito de Obama e nunca lhe quis atribuir as deportações, mas as deportações vêm do tempo dele, e para Portugal o maior número de deportações foi nessa altura. E mesmo depois de Trump, com Biden, continuaram a chegar deportados a Portugal. Eu ouvi outro dia o secretário de Estado das Comunidades a referir cerca de 300 ao ano. E que todos eles tinham sido integrados e que não tinha havido problema. Portanto, estas coisas não são um exclusivo de Trump. Mas a verdade é que ele diz com tanta força, com tanta convicção, com tanta veemência, que assusta. E, portanto, acho que o mundo pode esperar qualquer coisa ou o seu contrário, porque com ele é mesmo assim. Agora, na verdade, ele disse que ia, e já parece que já começou a fazer, executar 100 ordens, tinha 100 ordens executivas para pôr em prática, e a primeira delas seria a emergência na fronteira sul, portanto, na fronteira com o México. Eu consigo perceber que nos Estados Unidos, como em qualquer país, mas o fluxo de imigração para os Estados Unidos é efetivamente muito, muito grande, e a fronteira sul é uma porta de entrada não só dos mexicanos, mas de muitos outros imigrantes de toda a América Latina. E ainda creio que terça-feira, a Presidente do México se pronunciou dizendo que iria ajudar todos os imigrantes que estão no México, vindos de outros países, porque eles chegam ao México e depois atravessam a fronteira para os Estados Unidos, que iria apoiar esses imigrantes no sentido de os poder fazer regressar a casa, portanto, todos esses que não fossem autorizados a entrar nos Estados Unidos. Consigo perceber que haja, portanto, nos Estados Unidos, como em qualquer país, tem que haver um cuidado muito grande com a forma como se acolhem esses imigrantes, porque a verdade é que
deixar entrar de forma descontrolada não está a proteger ninguém, não está a proteger os cidadãos nacionais, não se está a proteger os imigrantes que já entraram e muito menos aqueles que vão entrar nessa altura. E fazer entrar imigrantes para os deixar a viver na rua, para os deixar a ser explorados, portanto, a ser escravizados, não é melhor do que deixá-los no seu país, onde eles dominam a língua e têm alguém que ainda assim que os possa proteger. Portanto, eu consigo perceber Trump desse ponto de vista. Agora, também não nos podemos esquecer daquilo que aconteceu no primeiro mandato dele, até com as crianças que eram retiradas às famílias, fechadas numa espécie de gaiolas. Portanto, é preciso não esquecer essa situação. Na verdade, em relação às medidas que possam afetar o mundo, essa é uma das que nos preocupa, porque nos pode tocar a nós. A outra também, que até viola a própria Constituição, nomeadamente a 14ª emenda da Constituição, que diz que qualquer criança que nasça em solo americano, que nasça nos Estados Unidos, adquire automaticamente a cidadania, e ele diz que isso vai deixar de acontecer. Portanto, ele já afirmou isso, então se afirma isso é porque vai violar a própria Constituição, mas ele não tem problemas nenhum em violar, seja o que for. Portanto, isso são coisas preocupantes. Em relação às guerras, que é outra coisa que nos pode preocupar, é que ele foi muito comedido e diz que não vai entrar em guerra nenhuma, e na verdade no primeiro mandato também não o fez. Portanto, enfim, vamos esperar para ver. Cláudia Cardoso, aqui um discurso marcado por grandes promessas e que se quer efetivamente demarcar daquilo que foi feito por Biden. Sim, claro, Trump começou-se a demarcar da política de Biden antes mesmo de ser eleito, não é? E depois de ter eleito muito mais, enfim, Biden fazia aprovar qualquer decreto e ele dizia que ia revogá-lo imediatamente. Portanto, passava mais tempo o Trump a falar da revogação do que a própria aprovação do Biden. Mas o discurso de tomada de posse, muito rapidamente, o que é que eu achei? Achei que era curto para o padrão foi cerca de 30 minutos, e Trump falava muito mais no outro mandato. Portanto, achei desde logo, curto e mais incisivo. O que é que eu retive? Eu acho que do discurso dele se pode retirar o seguinte: questões de liberdade de expressão. Eu falo logo avançando, para já com as figuras que eu acompanho, o Elon Musk, o Zuckerberg, o Jeff Bezos, que estavam na fila da frente e que até tiveram, no caso do Elon Musk, aquele que se tornou viral, o gesto, não é? Do Hitler. A saudação nazi. E, portanto, ele claramente vai regular todas as plataformas de redes sociais que tenham sede nos Estados Unidos, vão ser reguladas e vão ser altamente controladas para servir também as fake news que interessarão à sua política. Outra questão que acho que foi marcada no discurso, a questão da emergência energética nacional. Trump avança logo com a questão da retirada do Acordo de Paris sobre o clima, o que significa que deixa de haver controle na questão da redução de gases de estufa. As reivindicações territoriais, isso também já está muito marcado, não é? Foram meses a ouvirmos falar nisso, vão de Marte ao Panamá. Panamá, obviamente, é uma importante via de navegação e, portanto, eu compreendo que Trump a queira controlar. As formas e a estratégia que usa, vamos ver qual será. Se é pela força militar, deduzo que será em alguns casos, o caso da Groenlândia. Também já falou no Canadá. Não sei se ele se lembra que a base das Lajes existe, mas às tantas vamos passar a ser americanos e não sabemos. Canal do Panamá. Já por várias vezes isso esteve para acontecer. A outra questão que foi Golfo surpreendente, embora surpreendente no sentido que me assusta, mas que obviamente não é surpreendente conhecendo Trump, foi a questão dos indultos aos manifestantes do Capitólio, não é? Que ele assinou, portanto estão todos perdoados do que fizeram, o que é absolutamente aterrador para a ordem mundial. A cruzada anti-woke, ele claramente já avançou com a questão de que o governo dos Estados Unidos só reconhece dois géneros, masculino e feminino. Não há cá tolerâncias, equidade, inclusão, diversidade, isso não lhe diz nada. Portanto, há dois géneros, quem quiser é assim. Depois, e finalmente, a sexta questão que eu retive, o Make America Great Again. Mas o Make America Great Again, obviamente, passa pela não menção sequer da Europa, como se não existíssemos, como se a fronteira fosse da costa leste à costa oeste, transformando aquilo, regressando ao faroeste antigo, não é? Que é o que Trump é a filosofia dele.
É, no fundo, aquilo que ele entende que é o mundo. O mundo é regulado pela América, é com as regras que ele impõe. Portanto, ele próprio disse no discurso: nada é impossível para os americanos. A Europa, numa tentativa de reforçar laços com quem não lhe passa cartão e nem sabe que ela existe. E, portanto, eu estou bastante... Enfim, acho que Trump desta vez vai entrar de pés juntos e a matar, ao contrário do que se deu até na outra eleição, em que, como a Judite disse, ele prometeu coisas que nem sequer chegou a cumprir. Não? E outra coisa que me parece também preocupante, muito rapidamente, é, ele já tinha prometido isso na campanha, taxar os produtos importados. E isso pode ser uma coisa bastante preocupante até para a Europa. Graça. Tudo dito. E em relação ao perdão das 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio, isso não é o que me preocupa mais. O que me preocupa mais vai ser a perseguição que ele vai fazer à comissão que foi criada por Biden para andar atrás destes 1.500. Tanto que, antes de entregar a pasta, a última coisa que Biden fez foi exatamente deixou assinado um perdão presidencial preventivo para evitar que estas pessoas sejam perseguidas pelo facto de terem denunciado estes 1.500. E só para finalizar, aquilo vai ser claramente uma oligarquia dos CEOs amiguinhos. Sim, porque os eleitos estavam sentadinhos numa mesa, nem sequer tiveram direito de levar a sua mulher, os seus amigos CEOs estavam todos lá com as suas famílias. Portanto, aquilo é... isto é uma grande também família. Foi quem pagou a campanha. Pois claro, com certeza, mas as campanhas da América são todas pagas. Todas as campanhas americanas são pagas com dinheiro americano. Quem pagou a campanha dele, ele convidou. Não digo o contrário, mas então quer dizer, os eleitos não podem levar a mulher, mas os amigos podem. Eu não disse que concordava, Graça. Não, estou só a fazer uma leitura daquilo que eu acho que vai ser os próximos tempos. E outra que tu esqueceste de dizer foi, ele disse a partir de agora na América só há homem e mulher. Todos os outros conhece dois géneros. Homem e mulher. Mas é para deixar isto claro, tudo o resto, os 50 e a questão das deportações dos açorianos. E porque estamos a poucos minutos de terminarmos, se calhar passávamos agora muito rapidamente à rubrica Quedas Altas. Quedas altas. Quem quer começar pode ser a Cláudia. Bem, queda e alta. Em queda eu escolhi a questão dos serviços de saúde na terceira, que estão pelas ruas da amargura, e o caso particular dos idosos. A marcação de exames, os serviços não se entendem. Umas vezes dizem que é o hospital que marca, outra vez o centro de saúde, outra vez a privada, espantemo-nos. E o transporte pelos bombeiros. Depois, a própria coordenadora não parece ter noção de que tem que fazer esta interface com os bombeiros, já que uma grande desorganização, há competência, há falta de profissionalismo, e é uma pena que assim seja, porque estamos a falar de pessoas idosas que já têm dificuldades de mobilidade, implica familiares, muitos deles trabalham, têm que prescindir de horas de serviço para andar com os idosos a tentar fazer exames, porque é que o hospital não arranja um dia em que os exames são feitos, todos os exames que é preciso fazer àquela pessoa, em vez de estarem dias sucessivos, imensos sucessivos, nesta via sacra, com pessoas que mereciam descansar. Em alta, coloco o Fórum Mundial da Cultura Taurina, que se realiza de 24 a 26 de janeiro, promovido pela Câmara Municipal de Angra, e que vai fazer com que Angra seja palco de profissionais, aficionados para pensar a tauromaquia e o seu futuro. Ou seja, vamos ter figuras de renome de 8 países taurinos. E acho que é, quer a temática, quer a localização, bem escolhida. Graça. Bom, em quedas altas, em queda também para mim a saúde, a admissão do diretor do Sistema Nacional de Saúde, António Granda de Almeida, numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde está um caos e que não é admissível a ausência de escrutínio de nomeações para lugares de chefia da administração pública. E é especialmente grave neste caso, quando a Ministra da Saúde demitiu o anterior diretor executivo, Fernando Araújo, sem qualquer justificação, que exercia o cargo com reconhecida competência e colocou este porque era da sua confiança. Era diretor do INEM, no Norte, e ao Algarve com médico tarefeiro, violando, obviamente, a exclusividade a que estava legalmente obrigado. Bem, e até hoje a Ministra ainda não veio dizer coisíssima nenhuma, portanto acho isso tudo uma vergonheira, especialmente de um governo de PSD, quando o que se criticou o Costa deste tipo de situações. Em alta, o evento Ministério das Mulheres,
organizado pelo Museu de Angra. Foi na Galeria Carmina, onde estava exposta a exposição Mulheres, da pintora terceirense Sofia Ormonde, fantástico, e discutir o papel da mulher e ter a mulher na agenda é especialmente importante nos tempos que se avizinham, porque os Estados Unidos da América vão largar fugaça com misoginia por aí abaixo, a torto e a direito, especialmente a torto. Judite? Em queda, eu sou mais doméstica e então na sequência dos aumentos de preços verificados a partir de 1 de janeiro, mas eu coloco em queda porque acho que é um aumento absolutamente absurdo, o aumento do preço de gás que vem... o gás é utilizado por toda a gente, por todas as famílias, e que um aumento de 5,40 € quando não se vai buscar ao posto de venda, portanto quando se recebe a garrafa de gás em casa numa garrafa pequena, que para uma família de 4 pessoas se gasta num instante, um aumento desta natureza é uma barbaridade. E se nós já vivemos numa região em que 1/4 da população é pobre, um aumento deste tipo vem fragilizar ainda mais essas famílias. Em alta, eu coloco também na sequência do cessar-fogo na faixa de Gaza a libertação dos reféns que já estavam há meses, inibidos da sua liberdade, e dos presos, portanto, dos reféns israelitas e dos presos palestinianos, coloco em alta pelo brilho, pela felicidade dos olhos de pessoas que tiveram privados da liberdade tanto tempo e, apesar de viverem num país que está perfeitamente desfeito, mas ainda conseguem um sorriso e um brilho de esperança no olho. E é desta forma que encerramos mais um Política de Saltos Altos, o primeiro de 2025. Continuo desse lado, acompanhado aqui da melhor, da sua rádio de eleição, o Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.